Fala galera, beleza? Tudo certo aí? Fábio Souza aqui na área mais uma vez. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui, conforme eu prometi pro pessoal lá do nosso grupo no Telegram. Um vídeo sobre os setups de correção da MM9, da média móvel exponencial de 9 períodos, tá? Esses setups que são chamados de 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, que foram desenvolvidos pelo Larry Williams, né? É um trader aí americano antigo, e esse setup, pô, ele é muito conhecido na internet aqui por vários traders, né? O Palex mesmo é um cara que é meu mentor, assim, e ele usa muito. O operacional dele basicamente é em cima desses setups aqui, tá? Mas eu vou fazer um vídeo aqui bem objetivo e bem explicativo, com exemplos diretos. Não vou botar slides explicando teoria, tal. Vou mostrar a teoria aqui na prática, tá? Do que é, porque eu acho que é a coisa que é o que vai fixar na cabeça de vocês como que usam esses setups, como a gente usa esses setups e como que ele funciona, beleza? Olha só, ele funciona no gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, no diário, no semanal, né? E quanto maior for o time frame, mais assertivo ele é, beleza? Mas ele funciona aqui nos 5 minutos. Eu uso ele pra caramba e vários traders usam, tá? E ele é o seguinte, esses setups eles são simples, mas ao mesmo tempo, se você não prestar atenção aqui nos detalhes, entendeu? Você pode se perder e aí você pode entrar errado em operação, achando que você está entrando no setup, mas você não está. Então assim, o 9.1 é tranquilo, tá? É inversão de tendência que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é bem tranquilo, mas o índice de assertividade dele nos time frames pequenos não é muito alta, tá ok? Então assim, é algo em torno de 50, 60%, o 9.1, tá? O que pega mesmo é o que? O 9.2 e o 9.3, porque a diferença é mínima, o pessoal se confunde, às vezes entra no 9.3 achando que está tendo 9.2 e o contrário. E principalmente, tá? Na compra é bem fácil de ver, mas principalmente na venda é que tem um problema, tá? O pessoal meio que se confunde. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, mas o pessoal se confunde um pouco na venda porque a lógica é trocada, né? Então você está meio que de cabeça para baixo tentando analisar uma coisa, às vezes com a cabeça no movimento para cima. Mas eu vou mostrar aqui nesse pedacinho de gráfico aqui, ó, tem praticamente todos eles acontecendo, tá? Eu só não vi o 9.4, mas eu vou arrastar aqui, como eu não fiz nenhum, eu só fiz essa busca aqui pontual, porque aqui tem o 9.1, tem o 9.2, tem o 9.3, então aqui dá para eu explicar. E o 9.4 a gente vai buscando aqui no gráfico, porque eu não fiz nenhum tipo de análise antes, tá? Então pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, mas fica no vídeo até o final que você não vai se arrepender, você vai entender definitivamente de uma forma rápida como que você usa esses setups aqui, beleza? Então olha só, vou começar pelo 9.1 e aí a gente vai para o 9.2, 9.3, vamos buscar um 9.4 e depois a gente sai buscando aqui para bater o olho e ver o que a gente vai achar. Beleza? Então, ó, sem delongas, vamos começar aqui. Bom, eu tô na série histórica do mini índice, tá? Que é um Infoot. Por quê? Porque para poder voltar, né, buscar no gráfico. Mas é a mesma coisa aqui da série atual. Hoje a gente está no ING21, né? Estamos em dezembro de 2020. E vamos começar aqui. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho meu gráfico, né? Tá aqui no Infoot, time frame 5 minutos. Lembrando, mais uma vez, ele funciona em qualquer time frame. Quanto maior o time frame, mais assertivo ele é. Beleza? E meus candles positivos são os brancos e meus candles negativos são os amarelos. Então vamos lá. O que caracteriza o 9.1?
9.1 é uma mudança no sentido da média exponencial de 9 períodos, que aqui no meu caso é essa que está amarela, tá? Desconsiderem aqui as outras, porque essas são outras médias aqui que eu uso para fazer minhas análises, beleza? Então olha só, vamos contar aqui só com a média de 9 exponencial, que é amarela. Então olha só, o gráfico, ela vem aqui, ela está lateralizada, a gente geralmente não faz nada quando está nesse movimento lateral, eu não faço, né? Mas quando há uma ruptura, né, tá vendo, ó, o gráfico está em cima, tá em cima da média, aqui, tá lateral, mas eles estão em cima da média. Há uma ruptura que vira essa média, seja para baixo ou para cima, caracteriza um 9.1, tá? 9.1 que é? A inversão de tendência, tá? Aqui não tem tendência nenhuma, mas, por exemplo, posso pegar aqui, tá? Ela está apontada para cima, lateralizou, aí veio esse candle, cruzou ela para baixo e virou a média para baixo, virou aqui. Então a partir daqui, para mim, já está caracterizado o 9.1, tá? Onde é que é a entrada na venda? É na ruptura da mínima desse candle que virou para baixo. Então é aqui, ó, tá? A venda é aqui. E a gente vai ficar atento, porque esse candle abriu, ele veio, ativou o trade, voltou na média de 9, né? Fechou aqui, abriu aqui, desceu, ficou aqui. Esse chegou na média de 9, pancada para baixo, tá? Aqui é um outro setup. Aqui rolou um outro setup, tá? Aqui rolou um 9.3, mas a gente está falando aqui de 9.1, tá? Então 9.1 é isso aqui, tá? Então, ó, tá para baixo, beleza, corrigiu, aí apareceu esse candle aqui, a média estava para baixo, apareceu esse candle, fechou acima da média, virou o candle para cima, caracteriza o que? 9.1 de compra. Então eu vou colocar a minha ordem na máxima, é sempre na máxima do candle que fez a virada, beleza? Esse candle abriu aqui, pegou, foi embora o movimento, beleza? Então ficou claro o que é o 9.1? Mais uma vez, 9.1 é simplesmente o candle que inverte a direção para onde bota em outra direção a média de 9, tá? É o candle que cruza e muda a direção dela. Esse é o setup 9.1. Então aqui eu estou com a média subindo, ela vem, lateraliza, vem esse candle, vira a média para baixo, 9.1. Vou entrar na venda, na ruptura da máxima. Beleza? Desceu, né? Média apontada para baixo, beleza? Vem esse candle aqui, rompe a média, fechou acima da média, virou a média. Onde que eu vou colocar a compra? Na máxima desse candle, beleza? Mas depois que eu falar de todos os setups, a gente vai procurar outros 9.1s que tenham acontecido, tá? Lembrando que a assertividade desse setup não é muito alta aqui no time frame de 5 minutos, nem no de 1, nem no de 2. Quanto menor o time frame, menor a assertividade do 9.1, beleza? Galera, mas esse setup aqui, ele é excelente, é o que eu uso para quando o mercado está em tendência, porque quando o mercado está em tendência, ele sai dos meus outros setups, sai do canal VWAP, sai do canal de média 10, tem o K1, que aí tem uma outra abordagem, utilizando também as entradas em cima da média de 9, aguardando justamente essa correção, que eu vou mostrar para vocês aqui, entendeu? Mas isso aqui é papo para outro vídeo. Aqui nós vamos falar do 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4. Então, ficou claro 9.1? Mais uma vez, 9.1 o que é? Uma virada na média de 9, tá? E tem que haver um cruzamento de um candle, movimento, por exemplo, aqui está tudo acima, 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 esse candle cruzou para baixo, 9.1, virou a média. Todo mundo abaixo, 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 esse candle vem, vira a média de 9 para cima, entrada na máxima dele, e aí candles acima, acima, acima. Beleza? Então esse foi o 9.1.
Vamos passar para o 9.2, porque já tem um aqui, já tem um 9.2 bem aqui, tá? O que é o 9.2? Galera, presta atenção porque tem uma diferença simples do 9.2 para o 9.3. Mas muita gente se pega nisso aí e acaba entrando, por exemplo, no 9.3, no 9.2 achando que é um 9.3 e entra no 9.3 achando 9.2 e aí entra errado. E aí essa entrada errada pode te causar um dano, pode te causar um loss, porque você não entendeu. Então eu vou explicar rapidamente. O que caracteriza aqui você ter os outros setups? Você precisa de ter uma pernada de alta. Aí você, Fábio, o que é uma pernada de alta? Pernada de alta é isso aqui, ó. Tá vendo? 1000 pontos, né? Mas poderia ser só esse candle aqui? Claro que pode ser. 380 pontos é uma pernada de alta. Beleza? Então olha só. Então a gente teve um 9.1 aqui com esse candle de 360 pontos. Virou a média para cima. Aqui a gente faria a entrada e estaria no trade, né? Beleza. Como que eu vou fazer? Eu vou ensinar para vocês também aqui a condução do trade aqui nessa MM9 também, beleza? Então olha só, entrei aqui no trade, fui embora. Opa! Pintou um trade reverso, né? Da tendência. O que é isso? Movimento natural do preço, né? Como que o preço se movimenta? O preço se movimenta em zigue-zague, né? Então ele vem, sobe, depois ele vem, corrige, depois ele sobe de novo. Essa é a movimentação natural dos preços. Então aqui o que aconteceu? Pernada para cima, beleza, tenho esse candle aqui de reversão, ou seja, ele vai querer corrigir. A média de 9 está aqui embaixo, tá? Então ele pode querer corrigir até a média de 9, ou ele pode só dar essa respirada aqui e voltar a subir. Isso aqui, galera, é um setup 9.2 e eu vou explicar para você por que é o 9.2, tá? Deixa eu colocar assim porque vai ficar mais fácil. O que é o 9.2? O 9.2 ele se caracteriza pelo fechamento. Esse candle aqui tem essa pernada de alta e tem esse candle aqui contrário, né? Então, se o fechamento desse candle, presta atenção, galera, se o fechamento desse candle aqui, for menor, tá, do que a abertura desse candle aqui, que é o candle referência, beleza? Esse candle, referência, caracteriza o 9.2. E sendo um 9.2, eu só preciso de um candle aqui para caracterizar o 9.2. O 9.3 eu preciso de dois candles. Por isso que eu estou falando que tem a diferença, tá? Aí tem um outro detalhe aqui. Por que eu não vou entrar na questão da teoria, tá? Porque a teoria nua e crua fala o seguinte, tá? Presta atenção nisso aqui, galera. Presta atenção nisso aqui. Para o setup acontecer na teoria mesmo, original, tá? A abertura desse candle aqui, ele tem que ser abaixo da abertura, tem que ser abaixo do fechamento desse candle aqui, que é o candle referência, tá bom? Só que, cara, tem esses gaps. Se você for no visual aqui, dá para ver que a abertura desse candle, ele está acima, é mais alta do que o fechamento desse candle aqui. Veja só, vamos ver aqui, abertura 114,174, beleza? Fechamento desse aqui, fechamento 114,169. Cara, mas é óbvio que isso aqui são aqueles slippages que o Profit tem, entendeu? Depende de corretora para corretora. Então, teoricamente aqui
não teria acontecido um 9.2, tá? Mas aí que entra o pulo do gato, galera. Aí que entra o pulo do gato. Como esses slippage, porque pô, esse candle aqui, ele fechou aqui, vocês concordam comigo? Ele abriu aqui, veio na mínima, foi na máxima e fechou aqui. Esse candle, ele teria que abrir necessariamente no mesmo nível do fechamento desse aqui, e deu uma escorregadazinha para lá, né? Que é o famoso slippage, e ele abriu um pouco mais acima, né? Uma questão de pontos. Mas aí, por isso que eu estou falando, a gente tem que ficar esperto nessa análise aqui, tá? Então vamos usar como fechamento do candle de reversão, tá bom? Do fechamento desse candle, o fechamento desse candle aqui, ele tem que ser menor do que a abertura do candle referência, que no caso é esse aqui. Qual que é o candle referência? É o último candle antes do candle de reversão. Ficou claro isso aí, galera? Isso aqui é um segredinho que você não vê por aí, tá? Na análise desse setup. Então tem que ficar esperto nisso aqui, tá? O que caracteriza o 9.2? Exatamente isso. O fechamento desse candle, ele tem que ser menor do que a abertura do candle referência. E qual que é o candle referência? É o último candle contínuo do movimento, beleza? Então aqui, ó, branco, 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 amarelo. O último candle contínuo do movimento é esse cara aqui, que é branco, o outro é amarelo. Então o fechamento desse cara tem que ser menor do que a abertura desse candle de referência. Isso caracteriza o 9.2. Ah, e qual é a diferença do 9.3? Vocês vão ver mais para cima. A diferença é que é o seguinte, por um 9.2 eu só preciso desse candle aqui. Eu não preciso de um outro candle. Então, a partir do momento que esse candle reversão fechou, entendeu? O fechamento dele está abaixo da abertura do candle de referência, ativou meu 9.2. O que eu vou fazer? Vou botar uma ordem de compra exatamente na ruptura desse candle, entendeu? Então, se eu não entrei aqui no 9.1, eu tenho a possibilidade de entrar aqui novamente. Ou, se eu entrei aqui com 9.1, eu tenho a possibilidade de botar mais um contrato aqui na ruptura. Entenderam? Então, esse candle abriu aqui, né? Esse candle aqui, ele abre aqui e faz ele rompe aqui, pega a nossa ordem e vai e foi embora. Beleza? Então vamos lá. Aí você fala assim, pô, Fábio, beleza, entendi o 9.2. Então o 9.2 só precisa de um candle que tenha o fechamento menor do que a abertura do candle de referência. É isso? É isso. Bota isso na tua cabeça, tá? Não vamos trabalhar com essa questão de slippage e tal, porque aqui, olha só a diferença. Se eu fosse levar em conta a abertura desse aqui, a abertura desse candle aqui, ele está acima desse candle, mas isso está errado, entendeu? Isso é o famoso slippage, que eu já falei, essa diferençazinha que dá entre esse gapzinho, é uma bobeada que dá entre o movimento, tá? Então, se esse candle aqui, por exemplo, fosse a referência, não teria rolado 9.2 aqui, e aí a gente deixaria passar esse movimento. Você está entendendo? Porque aí o candle de referência seria esse. Então não teve aqui, porque esse aqui a abertura já foi maior, o fechamento foi maior do que esse e tal. Então isso aqui a gente iria deixar passar. Então leva em conta, é fechamento menor que a abertura. Isso é o 9.2. Só isso, e eu só preciso de um candle. Beleza? Estou insistindo nisso porque isso aqui que é o que pega. Então beleza, a gente entrou com a ordem aqui. Esse candle pegou nossa ordem e foi embora. Aí, opa, mais um candle de reversão. Beleza, o que eu vou fazer? Continuo no trade, tá? Eu entrei nesse trade aqui. Olha só, muita gente faz o seguinte: entrei nesse trade aqui e vou botar meu stop na mínima desse cara aqui, tá? Mas como eu já falei para vocês, eu não trabalho com esse tipo de stop. Eu trabalho com stop de 250 pontos no mínimo, tá? E meu alvo, eu vou deixando o pau quebrar, porque eu vou
fazer a condução com a MM9, uma vez que eu entrei aqui, que eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Beleza? Então assim, entrei no trade aqui, aí veio esse trade de reversão, beleza? Veio o trade, aí que tá o pulo do gato. Olha só, o fechamento desse trade, desse candle aqui, está maior do que a abertura do candle de referência, que no caso é esse candle aqui, o branco, beleza? Então, o que acontece aqui quando tem isso? Não acontece absolutamente nada. Isso aqui não é 9.2, tá? Para ser o 9.3, esse candle aqui, ele teria que abrir abaixo da mínima desse outro candle, aí caracterizaria o 9.3. Então aqui não aconteceu absolutamente nada, aqui não daria entrada, aqui foi só o suspiro e foi-se embora. Então aqui não tem 9.2 e não tem 9.3. Por que não tem 9.2? 9.2 seria se ele tivesse fechado aqui, ó. Tivesse fechado abaixo da abertura desse candle aqui. Aí teria entrado um outro 9.2. Vocês entenderam agora? Então aqui, por que não é o 9? Ah, Fábio, fechou acima da abertura. Por que não é o 9.3? Porque para ter o 9.3 eu tenho que ter necessariamente 2 candles de reversão no mínimo. No mínimo. Tá bom? E para o 9.2 aqui, eu preciso de ter um candle no mínimo. Mas eu poderia ter outros candles aqui que caracterizaria o 9.2 também do mesmo jeito. Então, galera, isso aqui que é o que pega nesses setups. Entendeu? Por isso que é bom que vocês prestem atenção nisso. Esse vídeo pode ficar um pouco longo, mas assista até o final, porque vocês não vão ter mais dúvidas com relação a isso. Beleza? Então aqui, ó, não rolou nada. Não rolou nada, não rolou nada. Aqui não tem nada, não tem nada. Aonde que eu sairia desse trade? Aonde que eu sairia desse trade aqui, fazendo a condução? Na hora que a média de 9, na hora que houver uma ruptura da média de 9 com fechamento, está na hora de você sair. Então eu teria saído desse trade aqui, ó. Aqui seria o meu stop. Exatamente aqui, na abertura desse candle, que o que é isso aqui, galera? Um 9.1, né? Um 9.1, ou seja, eu tenho os candles fechando acima, de repente um candle fechou para baixo, virou a média de 9, é o 9.1, tá na hora de eu sair do trade, beleza? Então aqui é outra forma de você conduzir esse trade. Você não vai usar, por exemplo, projeção de Fibonacci, não vai usar o 2 para 1, né? O famoso 2 para 1. Pô, eu entrei aqui, nesse trade, meu stop está aqui, né? Beleza, então eu tô com um stop aqui eu tô com um stop aqui de 166 pontos, então eu vou projetar um alvo de 320 pontos. Beleza, você pode fazer isso, entendeu? Só que você ia sair desse trade aqui em cima, nos 320 pontos, e você não ia pegar o resto desse movimento aqui. Então, por isso que tem a forma de você sair conduzindo pela MM9 durante uma esticada. E você sabe identificar quando que você está tendo uma esticada. Como que é? Simples. Olha a inclinação da 9, como é que tá. O preço está esticado. Foi esticado, foi subindo, né? Pô, estão vindo corrigir na boa aqui na 9. Foi na 9, ó. Quando começou a lateralizar, virar, você já vai ficando desperto. Opa, pode ser que saia. Pode ser que saia. Virou, saiu. Entendeu? Aqui entra um outro setup que é o chamado Power Breakout. Mas depois eu falo para vocês como funciona isso. Tá? Beleza, então a gente já viu o 9.1 e vimos um 9.2. Né? Aqui. Acho que ficou claro para todo mundo. 9.1, 9.2. Agora a gente vai em busca de um 9.3. 9.3, tá? Aqui, ó. 9.1, né? Corrigiu. Olha só, aqui tem um 9.3. Pronto. Tá aí. Então, olha só. A gente tá vindo daquele trade lá. Tá vindo daquele trade, beleza. Virou 9.1, tá? Esse 9.1 não andou, como eu falei para vocês, né?
andou 100 pontos. Uma estratégia que eu uso também é o seguinte: nessas viradas do 9.1, meu alvo inicial geralmente é 100 pontos, porque 100 pontos, 80 pontos ele anda, tá? Nessas viradas. Então fica muito ao seu critério, beleza? Então olha só, aqui vem esse candle elefante e já virou de novo, tá? Isso aqui, galera, não é um setup 9.4, tá? Eu vou explicar para vocês por que não é o 9.4. Vou explicar depois quando a gente chegar no 9.4. Mas isso aqui não é. Então não confundam 9.1 com 9.4, tá bom? Isso aqui é um 9.1. Pô, Fábio, mas um candle só ativa esse setup de correção? Claro que ativa. Olha o tamanho desse candle, 545 pontos. Isso aqui é uma pernada violenta de alta, beleza? Aí, galera, entra mais uma coisa, mais uma sacação que eu tô passando para vocês, que é a questão do slippage, tá? Olha só, esse candle aqui, ele fechou aqui, então esse candle ele teria que abrir aqui, né? Mas você tá vendo que ele abriu um pouco acima desse candle aqui. Na teoria pura e clássica, não se caracterizaria um setup de correção a média 9. Mas pô, como a gente está no mercado brasileiro é totalmente diferente do mercado americano e a gente tem essas escorregadas, famosas slippage, a gente vai considerar o que? Fechamento, tá? Fechamento do candle de reversão. Então eu tenho aqui, ó, esticou, beleza? Positivo. Opa, veio um candle contrário. Beleza, já fiquei ligado para ver qual o setup que eu vou utilizar de correção a média 9. Porque a 9 está aqui, ó. 9 está embaixo. Então passou, tal, beleza, já tem correção, tá? Então olha só. Aqui a média vinha descendo, cruzou um 9.1, tá? Esse candle aqui, pernada de alta, porque isso é um candle elefante que está com 550 pontos, mais ou menos. Então já veio esse candle, reverteu. É o 9.2? Não, não é 9.2. Por que não é 9.2? Porque o fechamento, para ser 9.2, o fechamento desse candle de reversão, ele teria que estar abaixo da abertura do candle de referência, que é esse aqui. Então, se não fechou abaixo, ele não é um 9.2, tá? Beleza, ele fechou o fechamento desse candle de reversão, fechou acima da abertura desse candle, está para caracterizar um 9.3. Por que está para caracterizar um 9.3? Porque eu preciso de ter um segundo candle, entendeu? Abaixo da abertura desse candle, tá? Só o único requisito é que eu preciso de ter um segundo candle abaixo da abertura deste candle referência, abaixo da abertura do candle referência, beleza? Então aqui teve o primeiro, onde o fechamento, olha galera, não confunde, isso aqui que é o que confunde a galera, o fechamento, tá, desse primeiro candle, ele tem que ser maior do que a abertura do candle de referência, beleza? E o segundo candle de reversão, tá, a abertura desse candle, a abertura tem que ser menor que o fechamento do candle de referência, beleza? Então aqui caracterizou o 9.3 e eu preciso de no mínimo 2 candles. Tá claro isso? Tá claro? Vou repetir, hein? Pernada de alta, candle de reversão, beleza? O fechamento desse candle tem que estar acima, não, tem que estar não, está acima da abertura do candle de referência, tá? Opa, já vou ligar as antenas para o 9.3. Apareceu o segundo candle, apareceu esse segundo candle aqui, tá? A abertura desse candle tem que estar abaixo do fechamento do candle referência, tá? Aí você fala assim, pô Fábio, esse candle podia ser branco? Pode, ele poderia ser branco, tá? Ele poderia ser branco, desde que o fechamento dele esteja abaixo da abertura, também, beleza? Poderia ser positivo aqui. Vamos ver se a gente acha esse exemplo depois.
Então beleza, caracterizou o 9.2, o 9.3 de compra. Aonde que eu vou colocar minha venda? Aqui, beleza? Aí, pô, Fábio, apareceu o terceiro candle aqui, ó. Esse candle abriu positivo. Tá aí, ó. Tá aí o exemplo do candle positivo, que eu nem precisei procurar. Beleza? Tá aqui. Ele pegou a minha ordem de compra? Não, não pegou minha ordem de compra. Ah, porra, descaracterizou o setup? Não, não descaracterizou o setup. Por quê? Olha só, a abertura dele, a abertura desse candle, está abaixo do fechamento do candle de referência? Está abaixo. O fechamento desse candle está abaixo da abertura do candle de referência? Está abaixo. Então, continua 9.3. O que eu vou fazer? Vou deslocar a minha entrada para a máxima que estava aqui para a máxima desse candle aqui. Beleza? Então, abriu esse candle aqui, já abriu pegando a minha ordem e foi-se embora. Andou mais 215 pontos, beleza? Aí aqui, olha só galera, vai entrando um setup atrás do outro. E eu vou mostrar isso aqui porque é confuso mesmo. Vocês têm que estar com a cabeça treinada para isso, né? Olha só, esse candle abriu aqui, foi parar aqui. Isso é uma pernada de alta? É, pô, 313 pontos. Isso é uma pernada de alta, beleza? Esse candle aqui foi um candle de reversão. Ó, galera, mais uma vez, vamos se ligar na questão do Sleep AGI. Então, por isso, talvez seja a minha única modificação com relação a esse setup do Larry Williams, tá? Eu não levo em conta muito a abertura, tá? Eu levo em conta o fechamento, porque isso aqui só acontece no mercado brasileiro, tá? Se vocês têm aí o DJI aí contratado na Nelogica, vocês podem colocar lá, ver se isso acontece. Raramente isso acontece no mercado americano, tá? E como o setup foi feito para lá, então a gente tem que levar em conta aqui. Então olha só, tenho pernada, beleza. Tenho candle de reversão, tenho. Fechamento do candle de reversão está acima da abertura do candle de referência, que esse aqui está acima. O que é isso? Possível 9.3, beleza? Possível 9.3. Abriu um candle aqui, a abertura desse candle está abaixo do fechamento do candle de referência, tá? Então o 9.3 está aqui. Abriu 9.3 aqui. Beleza? Aonde que estaria a minha entrada? Aqui. Beleza? Abriu o terceiro candle, fechou e virou a média de 9 para baixo. O que fez? Acabou com o meu 9.3 e ativou o que? Um 9.1. Tá, galera? É assim que funciona. 9.1, como eu falei lá, como é que é? Ó, a média de 9 vem, tá? Vem um candle, vira a média de 9. Virou, é 9.1. 9.1. Vou entrar o que? Na venda, aonde? Aqui, né? Vou entrar na venda na ruptura. Como eu falei para vocês, como a maioria desses 9.1, principalmente quando está em tendência, não dá certo. Mas ele vai buscar o que? Entre 70 a 100 pontos, tá? Esse é um trade para quem quiser entrar em todas. Eu não entraria, porque a gente está no movimento alto, teve uma virada, esse candle aqui já teve essa, tudo isso você tem que observar, galera, né? Já teve esse tapa de volta aqui da força compradora, aí aqui ele já inverte de novo, já fecha para cima, aqui já tem outro 9.1, então tem um 9.1 aqui, tem esse, tem um 9.1. Ah, Fábio, é 9.4? Não é 9.4, e eu vou explicar para vocês por que não é 9.4. Beleza? Então olha só, olha que legal, o que eu estava esperando. Outra pernada, deu outra pernada aqui para cima, beleza? Candle de reversão. Opa, beleza. Onde é que foi o fechamento dele? O fechamento dele tá aqui. O fechamento desse candle é menor do que a abertura do candle referência. Então já vou ficar ligado para um 9.3, tá? Então olha só, beleza, esse candle abriu aqui,
a abertura desse candle aqui, é menor do que o fechamento do candle de referência? É menor, tá? O fechamento desse candle é menor do que o fechamento do candle de referência? É menor, 9.3, mesmo com candle positivo aqui. Então ativou o 9.3, eu preciso de pelo menos 2 candles, tá, para ativar o 9.3. Aonde que é a minha entrada? Na máxima desse candle, beleza? Esse candle abriu aqui, pegou, ativou minha compra e eu fui embora para cima mais uma vez, tá vendo? Ó, esticou, corrigiu na 9 e foi embora. Por isso que o nome desses setups são setups de correção AMM9, tá? Como eu falei para você, onde é que eu vou sair? Ou eu executo aqui, ó, ia pegar 218 pontos, né? Onde que eu sairia? Aqui, ó, virou, fechou abaixo da média, aqui teria saído, tá? Aqui teria saído desse trade. Então você levaria pouquíssimos pontos, tá? Então, galera, tudo depende de como que é o teu gerenciamento do teu trade, como que é o teu trade system. Então eu tô explicando aqui como que funciona os setups 9.1, 9.2, 9.3. A gente já viu 9.1, 9.2, 9.3, todos de compra. Vamos ver se a gente chega lá agora no 9.4, que é o que está faltando, e vamos ver se a gente faz o 9. Ó, aqui tem um 9.3 de venda com vários candles, tá? Com vários candles. Então vou mostrar aqui o 9.3 de venda, beleza? Então olha só, aqui tem o movimento, esse candle fechou, né? Fora, fechou para baixo, já virou. Então aqui já ativa um 9.1, tá? Eu tô focando nisso, galera, só para vocês ficarem ligados aqui como que funciona essa questão do 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Então a gente achou aqui, já deu um 9.1 aqui, já entraria numa venda, foi embora, foi embora, foi embora, beleza? Pernada de baixa daqui para cá, 300 pontos, beleza? Olha só, teve a primeira correção. Vamos fazer o negócio invertido agora, tá? Negócio invertido. A gente viu na compra, como é que a gente vai ver na venda? É a mesma coisa, só que a teoria, só que a teoria é invertida, beleza? Esse dojizinho aqui, ele é um doji positivo, tá? Então ele veio nessa pernada, beleza? Eu vou inverter a lógica, tá? O fechamento desse doji é menor, né? Não, é maior. Vamos botar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o fechamento. Ó, o fechamento desse candle, né? 115, fechamento 115,081. Fechamento desse cara 115,086. Ué, não. A abertura desse cara aqui 115,247. Beleza? Fechamento desse cara 115,086. Então é o seguinte, galera. O fechamento desse cara é maior do que a abertura desse cara aqui. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Que eu cara, eu já tô tão viciado nesse negócio que eu vou tanto no visual que eu até me perco nessa questão da venda, né? Aqui o preço está maior e aqui o preço está menor. Então o fechamento aqui tem que estar menor do que a abertura, tá? É uma lógica invertida, mas você vai no visual. Para isso aqui ser o 9.2, esse fechamento tinha que estar aqui num preço maior, tá? Maior do que a abertura desse cara. Então fechou
menor do que a abertura, já estou caracterizando aí um 9.3. Eu vou esperar o próximo candle. Esperei o próximo candle. Abriu o fechamento dele, né? É menor do que a abertura. Isso. Então caracterizou um 9.3 de venda. Aonde que está a minha entrada? Na ruptura desse cara. Beleza, abriu esse candle, foi lá, voltou, tal, não sei o que. Continua sendo, o fechamento dele continua sendo menor do que a abertura dele, continua. Então, continua 9.3, que eu vou colocar para cá. Beleza? Esse trade veio aqui, ativou minha compra. Ativou a compra, não virou, continua sendo 9.3, tá? De venda. Pegou, corrigiu na 9, corrigiu, veio, pancada para baixo e levou minha venda. Beleza? Aqui o setup 9.1, de novo, né? A média estava para baixo, veio esse candle, virou a média. Agora vamos ver o 9.4. Aqui tem um exemplo de 9.4. Olha que beleza esse exemplo. 9.4 na venda. E aqui tem um exemplo perfeito. Até com um candle pequenininho, mas a gente vai procurar um outro maior. Bom, o que caracteriza o 9.4? 9.4 ele é caracterizado pelo mesmo. Aqui no caso a gente tem uma pernada, né? Tem um movimento de alta, a média está para cima, tá? Então olha só, eu venho esse candle, fecha abaixo, dá uma viradinha na média e o candle logo em seguida fecha acima. Esse é o setup 9.4 com a compra aonde? Na ruptura da máxima desse candle. Só que tem um detalhe, a abertura desse candle, tá? Ele não pode ser maior do que a máxima, do que a mínima do candle anterior. Ele tem que ser menor, como está aqui, tá? Se esse candle tivesse de alguma maneira aberto em outro local que superasse essa mínima aqui, não caracterizaria o 9.4, beleza? Então aqui tem um 9.4, a gente vai procurar outros com tendo dado essa explodida para cima, beleza? No fechamento, tá? Então já falamos sobre todos os setups, tá? Então agora, galera, quero falar também. Olha que legal, apareceu aqui um negócio que eu já vou falar para vocês também. Olha só, aqui a gente tem um 9.1 com gap de abertura, tá? O mercado fechou nesse dia 10 de dezembro, ele fechou aqui em cima, beleza? No dia 11 ele abriu com esse gap, tá? E olha só o que acontece, esse gap aqui, a 9 está para cima, a abertura inverteu a 9. Porque a gente tem que considerar que esse gap aqui é a mesma coisa que se tivesse um candle daqui até aqui. Tivesse um candle elefante, né? Aqui de 994 pontos, tá? Então isso aqui conta. Aonde que eu vou entrar na venda? Na ruptura da mínima desse cara, tá? Setup 9.1 de gap de abertura. Isso também é impressionante como isso funciona. Esse setup aqui tem uma assertividade muito alta, beleza? Então se tivesse entrado aqui, teria andado aí 300, vamos ver aqui, teria andado aí uns 300 pontos, beleza? Deixa eu ver aqui se eu acho o 9.4. Aqui não é um 9.4, né? Não é um 9.4, porque
esse candle aqui, ó, virou para baixo, mas aí teve esse outro candle que continuou o movimento, então descaracteriza o 9.4, tá? Setup 9.1 aqui, aqui um outro 9.1, tá? Com, olha só galera, um 9.3 que deu loss, por que 9.3? Olha só, o fechamento desse candle é menor do que a abertura desse candle aqui, tá? A lógica se inverte, como eu te falei, ó. Fechou, é menor do que a abertura, 9.3, preciso de um outro candle, né? Então aqui, ó, abertura e fechamento menor do que a abertura desse candle, beleza? Ainda estou no 9.3 aqui com entrada de venda aqui. Esse candle aqui ativou a venda, né? Voltou, deu loss 9.1. Beleza? Mas isso aqui é o 9.3. Lembrando, esses setups são excelentes para tendência, para esse tipo de mercado aqui que está lateralizado. Caixão e vela preta usar esses setups, beleza? Vamos ver aqui se a gente acha um 9.4. Aqui um outro 9.3 de compra que não deu entrada, né? Que a entrada teria sido na ruptura desse candle. Eu acho que não entrou. Se pegou a compra, deu loss. Aí passou para cá, não pegou, desativou o setup aqui porque esse fechou já virando a média, já é o 9.1. Mas ó, mercado lateral não funciona, tá? Beleza, ó, esticou para cima, tá? Fechamento aqui abaixo do fechamento desse candle, né? Setup 9.3. Aqui está o 9.3 ativado, tá? Porque a abertura desse candle está abaixo do fechamento dele. Então aqui teria um 9.3 de compra ativado aqui na ruptura desse cara, né? Esse candle aqui positivo também estaria a entrada para cá, porque continua 9.3, né? Abertura e fechamento abaixo da mínima, continua abaixo do fechamento do candle referência, beleza? Continua 9.3 aqui. Aí esse candle aqui, ó, continua 9.3 aqui, com a entrada aqui, foi ativado aqui, essa entrada, né? E foi embora nesse trade pelo menos até a virada da média. Foi embora. Aqui, ó, mais um 9 fechou aqui, né? O gap abriu, mais um gap, tá vendo, ó? Mais um 9.1 de gap com entrada aqui na compra. Pronto. Tá aqui um setup 9.4. Tá? Outro 9.4. Olha só, aqui deu um 9.1, fechou abaixo, né? Esse cara aqui vira a média de novo para cima, mas imediatamente vem esse candle, vira a média de novo para baixo. Esse é o setup 9.4, tá? É quando um vem, rompe, e o outro logo seguinte volta de novo com um movimento para baixo. Esse tem a assertividade boa, tá? Então aqui seria a venda. Ativou a venda aqui, né? Ativou a venda aqui, depois foi embora, né? Foi embora na venda. Aqui ele corrigiu num 9.3. A essa altura aí eu acho que já ficou mais claro para vocês o que é o 9.3, o que é o 9.2, né? Na venda já corrigiu 9.3, né? Olha só, fechamento desse candle menor do que a abertura desse candle aqui. Então 9.3, né? 9.3, preciso do segundo candle aqui. Entrada seria aqui,
ativou a entrada, foi para lá, ó, aqui deu outro 9.4, entendeu? Aqui, ó, virou a média, o candle logo em seguinte virou. Se você não entrou nesse 9.3 aqui, entraria no 9.4 aqui, tá? E desceu mais uma vez, desceu o movimento, né? Aí aqui 9.2 de venda, tá? Nessa altura aqui eu acho que vocês já pegaram como que funciona o negócio, né? Pernada de baixa, esse candle inverteu, ele é maior do que a abertura desse candle, então é o 9.2, que só precisa de um cara para ser ativado. É aqui, não pegou a ativação, eu trago para cá, né? Aqui, ó, já deu 9.1, então já desativou esse 9.2. Entendeu, galera? Eu prefiro explicar esses setups nessa forma do que ficar botando slide aqui para todo mundo. O vídeo fica um pouco longo, mas quem está assistindo, pegando o fio da meada, não vai ter mais dúvida de como utilizar esses setups. Beleza? Aqui, ó, mais um 9.4, né? Tá vendo, ó? Virou a média para cima, esse virou a média para baixo, mas ó, o mercado tá lateral. Não se faz nada quando o mercado está lateral, tá? Mais um gap, mais um 9.1 de gap, tá? 9.1 de gap. Que daria uma venda aqui, a ruptura desse cara, né? Trade longo, né? Aqui seria um trade de paciência para você pegar toda essa movimentação aqui, né? Entrada aqui, ativou o trade aqui, ó, foi-se embora. Sairia aqui, né? Virou a média para baixo, sairia aqui 334 pontos em 2 horas e 30 minutos de trade. Quase um swing trade dentro do day trade. Aqui, galera, que legal aqui, ó. Setupzinho 9.3 aqui de novo, mais uma vez, né? Pernada de alta, né? Fechamento desse candle, né? Fechamento desse candle aqui está maior do que a abertura desse candle, que é o candle referência, né? Esse candle aqui, esse dojizinho também. Então a entrada é aqui, ó, na ruptura desse cara. Rompeu, foi embora para cima, tá? Um 9.2 de venda aqui, que não se concretizou, né? Tá vendo, ó? Esticada para baixo, fechamento desse cara é maior do que a abertura desse candle, que é o candle referência. Então é o que? A lógica só se inverte, tá, galera? Então 9.2, entrada na venda onde? Aqui, né? Esse candle aqui continua no 9.2 porque tem os pré-requisitos, né? Esse candle aqui continua no 9.2. Esse candle aqui continua no 9.2. Ativou a entrada e foi estopado pelo 9.1, que entra logo em seguida. Aqui que interessante, né? Pernada de alta, candle de referência é esse pequenininho aqui. Esse candle aqui, isso é um 9.2? Não é 9.2, porque apesar dele ter fechado abaixo da abertura do candle de referência, mas ele virou a média de 9, ativou um 9.1 aqui, ativou um 9.1 de venda, com entrada aonde? Com entrada aqui, na mínima, na mínima desse candle, teria pegado essa queda aqui.
Beleza? Esse é o gráfico de 5 minutos. Agora eu vou só mostrar para vocês o gráfico de 60 minutos, como a coisa fica diferente, tá? Esse para fazer a condução do ali do candle da primeira e da quarta hora é interessantíssimo. Por isso que eu utilizo esse setup aqui para fazer as minhas entradas lá, beleza? Então olha só, por exemplo, pernada de alta, tá? O que é isso aqui? Setup 9.2, 9.3, né? Porque a abertura do candle, tá vendo? O fechamento desse candle de reversão é maior do que a abertura do candle de referência, tá? Então eu preciso desse outro candle aqui, que é fechamento, abertura desse candle, né? Menor do que o fechamento desse cara, né? Menor do que o fechamento, beleza? Ativou aqui um 9.3 aqui de compra na ruptura desse cara, beleza? Outro candle positivo, outro candle negativo, trouxe minha entrada para cá. Outro candle negativo, trouxe minha entrada para cá, beleza? Outro candle, mesmo que positivo, mas com abertura e fechamento menor do que o fechamento do candle de referência, seria aqui. Aonde que esse gap foi, onde que esse trade foi ativado? No gap, tá vendo? No gap me ativou. Então já, por exemplo, abriu com gap de alta, já entraria comprado na abertura do pregão, já entraria comprado, beleza? Aí andaria, ó, corrigiu. Ah, olha que interessante aqui, né? Aqui eu tenho uma pernada de alta, tá bom? Pernada de alta de 985 pontos, o gap conta, né? Então aqui, ó, eu tenho que um candle contrário, beleza? Esse aqui é o candle da primeira hora, né? Já entrei comprado logo aqui, beleza? Esse candle aqui não rompeu, aí veio, não entrei no trade da primeira hora aqui, beleza? Aí aqui, ó, esse trade, esse candle fechou aonde? Fechamento dele é menor do que a abertura do candle de referência. O que é isso aqui? 9.2. Aonde que eu vou entrar com a compra? Na ruptura dele, eu só preciso dele. Veio o candle da quarta hora, beleza, continua com 9.2 ativo. Por quê? Abertura e fechamento menores do que a abertura do candle de referência, beleza? Ativou o trade da compra aonde? Aqui na ruptura da máxima desse cara. No diário, olha só, fui embora com o trade, 927 pontos até o fechamento, beleza? Então galera, aqui ó, setup 9.4, tá vendo? Teve a esticada, virou, a fechamento desse candle é menor do que o fechamento aqui menor do que a abertura. Isso aqui caracterizaria o que? Um 9.2 de compra, tá? Acontece que esse candle aqui virou, então descaracteriza o 9.2 e ativa um 9.1, porque virou a média. Mas aí vem esse candle logo em seguida e já joga a média para cima. O que caracteriza o 9.4? 9.4 de compra. Aonde? Aqui, tá? Beleza, andou, tá lateral, entendeu? É risco, pegou a compra, voltou, virou para baixo de novo, 9.1, foi estopado, virou de novo com 9.4 para cima de compra, mais uma vez, tá? Então galera, espero que tenha ficado claro
quais são esses setups 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, definitivamente, beleza? Lembrando que quanto maior o time frame, maior a assertividade. E outra coisa, o setup ele funciona basicamente para quando o movimento está em tendência, tá? Quando está lateralizado, média de 9 lateral, não usem esses setups. Não usem porque vocês vão perder dinheiro. Tem que estar em tendência, tem que estar esticado, tem que estar com a média inclinada. Beleza? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que ficou bem explicativo, bem didático. Falou? Valeu para todos aí e até ano que vem. Falou, até 2021. Até mais.